Nós somos fracos, irmãos, mas nós temos um Deus, irmãos, que Ele é forte.
e que não perde uma batalha. Nós temos um Deus, irmãos, que nos levanta quando nós estamos caídos. Nós temos um Deus, irmãos, que supre todas as nossas necessidades. E ainda, irmãos, que você passe, irmão, por dificuldades, o Senhor está contigo. Amém, igreja? Deus colocou no meu coração, irmãos, algo da parte de Deus, um texto muito conhecido da palavra dele. E esse texto, irmãos, da palavra de Deus, ele é muito focado, ele é muito voltado, quando se prega a respeito dele, para falar em fé. Toda a palavra que é dada em cima desse capítulo, né, desses versículos da palavra de Deus, eles tratam efetivamente de fé, focam efetivamente em fé. E esse texto, irmãos, ele fala da mulher sirofenícia, que está em Mateus 15, 21. Irmãos, e o que acontece? Talvez, irmãos, se essa mulher ela fosse se encontrar com Jesus somente com a fé, certamente, irmãos, ela teria falhado. Dada a circunstância do que acontece nesse texto, irmãos, certamente ela teria falhado. Então, irmãos, Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Esse texto também ele está em Marcos, no capítulo 7, do versículo 24 ao 30. E nós vamos ler essa noite. E além desse texto, irmãos, eu vou tratar também de um outro texto bíblico que fala do mesmo contexto dessa palavra, o mesmo contexto, mas vocês vão perceber que o desfecho é totalmente diferente. Então eu vou me fazer desse outro versículo para a gente poder fazer um complemento dessa palavra. Então vamos ler em nome de Jesus. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os discípulos aproximaram-se, rogando-lhe, dizendo: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ele, porém, respondeu: Eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu: Não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Amém, igreja? Irmãos, esse texto nós vamos buscar através da elucidação do Espírito Santo, algo que Deus me revelou a respeito dessa palavra. Porque muitas vezes nós lemos essa palavra, irmãos, e nós não entendemos, pastor, que existem várias mensagens, e tudo que essa mulher fala para Jesus tem uma mensagem. Todas as palavras que ela usa para Jesus, para falar com Jesus, ela transmite uma palavra. E é isso que nós vamos começar a aprender aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes, irmãos, para contextualizar, para que nós possamos nos situar dentro do texto, né? Aqui a Bíblia fala de uma mulher cananeia, né? E em Marcos ele fala de uma mulher sirofenícia. E aqui também trata-se de Tiro e de Sidom. Mas por que tantas regiões? O que são essas regiões? Então eu vou explicar para os irmãos. O que são essas regiões? Canaã, irmãos, era uma área geográfica. Era como se fosse, para os irmãos entendam, a Europa. E o que seria Sirofenícia? Sirofenícia, porque naquela época, irmãos, não existiam cidades, entendeu? Eram cidades-estado. E aí a Síria e a Fenícia eram duas cidades, cidades-estado, onde essa mulher morava ali nas redondezas. E Tiro e Sidom era um local dentro daquela cidade, dentro da cidade da Fenícia. E, irmãos, naquelas cidades eram gentios que moravam, praticamente todos gentios. E o que eram as pessoas gentias? Os gentios, como essa mulher, eram as pessoas que não adoravam a Deus, não tinham Deus como seu Senhor. Eles não professavam a fé do povo judeu. Pelo contrário, era uma cidade voltada ali para a área portuária, e nessa área portuária a gente sabe que era um trânsito de pessoas muito grande. E ali se adoravam diversos deuses. E entre esses deuses eram adorados lá Astarte, que era a deusa da fertilidade, Melcarte, que era conhecido como o deus protetor de Tiro, e também Baal, que era conhecido, né, mais conhecido, que nós conhecemos bem, que era conhecido como o
Deus da tempestade, o Deus do céu. Então, irmãos, essa palavra, ela está falando de uma mulher que não conhecia a palavra de Deus. Era uma mulher que não estava no culto de domingo, era uma mulher que não estava no manhã com Deus, era uma mulher que não estava no trabalho de oração de manhã, era uma mulher que não tinha Deus no seu coração. Ela não conhecia a palavra de Deus, ela não conhecia Deus. Mas mesmo sem conhecer Deus, irmãos, vocês vão ver como essa mulher nos ensina nessa noite. Como ela nos mostra, irmão, em cada palavra, algo da parte de Deus para mim e para você nessa noite. E a palavra de Deus diz: eis que uma mulher cananeia, como nós já conhecemos, vindo daquelas regiões, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. E ela já começa aqui, irmãos, falando para mim e para você. Quando essa mulher diz, irmãos, filho de Davi, você sabe o que ela está dizendo, irmãos? Ela está dizendo: eu confio no Senhor. Filho de Davi, eu sei que o Senhor é o Messias. Filho de Davi, eu sei que o Senhor é aquele que vai salvar a humanidade. Senhor, filho de Davi, eu sei que tu és Deus, o Filho de Deus vivo. Com essa palavra, irmãos, ela professa que Deus, Jesus Cristo, é o Filho de Deus vivo. Ela já começa, irmãos, fazendo, ela já traz consigo, irmão, toda uma bagagem para apresentar para o Senhor, mesmo sem conhecer a palavra. E aí, irmãos, a palavra segue e ela fala: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Irmãos, quando ela fala tem misericórdia de mim, é uma única palavra, mas ela expressa tanta coisa que essa mulher expressa. Quando ela fala misericórdia de mim, ela está dizendo: Senhor, eu não posso, eu não tenho forças, eu não consigo, eu não tenho como prosseguir, Senhor, eu não tenho como prosseguir. Tem, Senhor, misericórdia de mim. Ouve a minha oração, Senhor. Tenha, Deus, misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E ela prossegue: minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela podia dizer: minha filha está endemoniada, mas você vê que ela dá no foco: minha filha está miseravelmente endemoniada. E quando ela fala isso, irmãos, ela está dizendo para nós, para mim e para você aqui nessa noite: não tem mais solução, não tem mais jeito, acabou todos os meus recursos, eu tentei tudo que eu podia, eu fiz tudo que eu podia, mas não tem solução. Mas, irmãos, olha como é que é um contraponto nisso. Se não tem solução, irmãos, por que ela clama? Sabe por que ela clama, irmãos? Porque ela já reconheceu que Ele é o Deus poderoso, que pode ouvir a sua prece, que pode ouvir o seu clamor. Ela nos ensina, irmãos. Ela nos ensina, irmãos. Tem misericórdia de mim, irmãos. Quando ela fala tem misericórdia de mim, sabe o que ela está dizendo? Senhor, se lembra lá de Mateus 5,7? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ela está, irmão, dentro das suas palavras, trazendo tanta coisa para falar com Jesus. Tanta coisa. E nós precisamos aprender com essa mulher. Às vezes nós cristãos, servos do Senhor, não temos nos prostrado, não temos falado com Deus, não temos nos derramado. Nós temos pensado que a vida, irmãos, é simples. Essa semana aconteceu, eu estava até vendo com meu filho, um menino de 22 anos, que morreu, faleceu. Irmãos, na brincadeira. Não é fácil, irmãos. Morreu sem Jesus, irmãos. O pastor falou aqui: você quer prestar um concurso, quer prestar uma prova? Você pode prestar um concurso, prestar uma prova. E aí, irmãos, se você não passar, você tenta ano que vem, tenta depois. Mas, irmãos, se você morrer, irmãos, e não tiver, irmãos, um encontro com Jesus, irmãos, acabou, não tem mais chance. Acabou, irmãos. Não tem mais chance. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, essa mulher clama a Jesus. E aí, o que acontece? Ele, porém, nada respondeu. Jesus se calou, nada ele disse. E aí eu pergunto para mim, irmão, para você: o que você tem feito com o silêncio de Deus, irmãos? Como você tem se portado? Como eu tenho me portado com o silêncio de Deus? Porque às vezes, irmãos, o silêncio de Deus, ele fala muito. Ele fala muito sobre mim, sobre você. Porque o silêncio de Deus, irmãos, é aguardando algo da tua parte. Quando Deus está em silêncio, irmãos, Ele está aguardando a sua parte, Ele está aguardando você. Ele está aguardando você se colocar na posição de você falar: Senhor, estou aqui. Ele está aguardando algo de você, irmãos. E o que eu e você, irmãos, temos feito no silêncio do Senhor, irmãos? Nós temos nos calado, irmãos, ou nós temos nos levantado? O que nós temos feito? O que nós temos feito?
Jesus não responde palavras. E aí os discípulos se aproximam e rogam, dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela é uma mulher gentil, e aí então os discípulos, nós, os servos do Senhor, despede-a, manda ela embora, vem clamando atrás de nós. Irmãos, nós fomos gerados, irmãos, para atrair as pessoas para a presença de Deus. Não foi para afastar, irmãos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós temos trazido as pessoas para a presença do Senhor ou nós temos afastado? E de que maneira? Com o nosso testemunho, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar. O que nós temos feito? Como nós temos nos portado como servos do Senhor? Qual tem sido a minha e a tua postura, irmão? Você tem trazido as pessoas para perto do Senhor? Ou as pessoas têm olhado para você e falado: crente, igual aquele ali, não quero ser não. E eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi. Pô, aquele rapaz lá, crente, vai, pelo amor de Deus, misericórdia. A maior pregação, irmãos, não é essa aqui não, irmãos, que eu estou fazendo aqui não. A maior pregação é quando eu saio daqui, irmãos, e chego na minha casa, e os meus vizinhos, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão comigo, vendo o testemunho. Essa é a verdadeira pregação, irmãos. Aqui a gente está falando para o povo de Deus. Mas lá fora, irmãos, nós estamos falando para o mundo. E o que eu e você temos feito? Nós temos trazido as pessoas para perto do Senhor Jesus ou nós temos afastado essas pessoas? Como tem sido, irmãos, a nossa conduta na presença de Deus? Como tem sido a nossa maneira de agir, irmãos? Nós precisamos refletir, irmãos, a respeito disso. Porque, irmãos, os dias são maus, os tempos difíceis. E nós estamos em guerra. Eu falei outro dia aqui, nós estamos em guerra, irmão, não é fácil. A gente não pode, irmão, brincar de ser crente, vamos brincar de ser crente, irmãos. Vou lá, vou para a igreja, fui lá, orei, cantei, louvei o Senhor, está tudo certo. Bati a minha meta. Se você acha, irmão, que a sua meta é essa, me perdoa. Mas você precisa rever os seus propósitos. Você precisa mudar a sua cultura. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Ele é tomado à força. E aí, irmãos, dentro desse texto, o 24 diz: ele, porém, respondeu logo após os discípulos a enxotarem. Jesus responde: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus está dizendo para a mulher: ó, você não faz parte do povo de Israel, você é um gentio. Jesus aqui, irmãos, ele começa a testar essa mulher. Ele começa, irmãos, a apertar para saber não até onde essa mulher vai, irmãos. Porque seria, irmãos, incoerente a gente falar que Deus nos testa. A gente vê isso toda hora. Deus está me provando, Deus está me testando. Como Deus está te testando, irmãos? Se Ele sabe quem você é. Como Deus está me testando? Deus está me testando, irmão. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está me mostrando quem eu sou. É isso que Ele está fazendo, pastor. Quando a prova vem, irmãos, não é para te testar, não. É para dizer para você quem você é, te mostrar quem você é. De verdade. É nesse momento, irmãos, que você tem que se prostrar. É nesse momento, irmãos, que você tem que mostrar por que você veio. Eu sou servo. As lutas vêm, mas a gente tem que se manter firme. E ainda, irmãos, que a coisa aberta. Continue firme. Continue firme. Não se entregue. Não se entregue. Deus está nas portas, irmão. Jesus está para voltar a qualquer momento. Guerras, depois de guerra, a gente vê tudo isso acontecendo a todo tempo. E a gente está brincando de ser crente, pastor. Está brincando com Jesus. Jesus, irmãos, ele não tem ficante, não, irmão. Uma hora está com o pé na igreja, outra está com o pé no mundo. Como é que é isso, pastor? Jesus vai vomitar. A palavra de Deus diz. Então, irmão, tome uma postura na presença de Deus, irmãos. Tome uma postura. A palavra de Deus, irmãos, é para isso. É para corrigir. É para te alinhar com a palavra. Seria muito bom falar que eu estou vendo um anjo aqui passando com uma bandeja, com chave, com tudo. Se alguém estiver vendo, fala que eu vou pular, porque eu estou precisando. Precisando muito. Mas não é isso que vai te levar para o céu, não, irmãos. Glória. O que te leva para o céu, irmãos, é consagração. O que te leva para o céu, irmãos, é um trato com Deus. O que te leva para o céu, irmãos, é uma vida de compromisso com a presença do Altíssimo. É isso que vai me levar e que vai te levar para o céu, irmão. É isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É isso. E aí, irmãos, depois que Deus diz isso para essa mulher, irmãos, o que ela faz, irmãos? A Bíblia
Bíblia diz que ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Em outras versões, a Bíblia diz que ela se prostrou. Irmãos, Deus está negando, Jesus está negando aquela mulher, ela se prostra. Ou seja, se a resposta não vem, ela se prostra na presença de Deus. Irmão, se a resposta não vem, se prostra na presença de Deus. Se renda ao Deus Altíssimo. Se entregue ao Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela diz: socorre. E aí, irmãos, quando ela diz socorre, é uma palavra que transmite uma outra coisa. Socorre. E quando ela diz socorre, ela está dizendo: não tem mais jeito. Por mim mesmo eu não tenho mais solução. Não tem mais solução. Irmãos, tem um estudo que fala que as pessoas, quando velejam, e elas geralmente velejam sozinhas, acontece elas caírem do veleiro. E aí quando elas caem no veleiro e vai se fazer uma autópsia, vê que as cordas vocais dessa pessoa está completamente irritada e gasta. Sabe por quê, pastor? Porque elas gritam por socorro, mesmo sem não ter ninguém. Socorre! Por mim mesmo eu não consigo, mas se não socorre. Socorre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, se as coisas estão difíceis, peça a Deus socorro. Aleluia. Que Ele virá, irmãos, de socorro. Ele virá do encontro. Ainda que pareça, irmãos, que está demorando, irmãos. É o tempo de Deus. Não é o meu tempo. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus, não é o meu, não é o seu tempo, irmão. Então, como é que você explica isso? Não tem como explicar, irmãos. Você tem apenas que confiar. Irmãos, vocês sabem o que é o universo, sabe? Universo, infinito. O que é o infinito? Não tem fim. Não tem onde começa, não tem onde termina. Não tem fim no infinito. Assim é o universo. Os estudiosos tiraram uma foto e falaram: é o universo. Mas ali é somente até onde eles conseguiram captar a imagem. Mas dali eles seguem. E aí, irmãos, eu digo para vocês: Deus tem o infinito e o universo na palma da sua mão. Como é que você vai explicar Deus, irmãos? Como é que você explica aquele que tem o universo e o infinito na palma da mão? Apenas creia, irmãos, e obedeça. Mantenha-se firme e fiel. Olha só isso, irmãos. Mantenha-se firme na presença de Deus, irmãos. Ainda que a tempestade venha, ainda que o teu coração chore, ainda que você pense, irmãos, que não tem mais jeito. Existe jeito, irmãos. O nome desse jeito é Jesus Cristo. O amigo fiel. Tudo amigo. O amigo fiel. Aquele, irmãos, que não supõe ser igual a Deus, mas despiu-se de toda a sua glória, de todo o seu poder. Desceu aqui para a terra para morrer por mim e por você. Você quer um melhor amigo que esse? Que deu a vida por mim e por você? Esse é o Deus, irmãos. Que eu e que você servimos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E por que, irmãos, às vezes nós queremos? Porque às vezes nós vacilamos, titubeamos. Nós precisamos crer, irmãos. Crer somente. Crer somente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse, perdão, 26. Ele, porém, respondeu: não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí fica longe. Aí não está roxando peixe. Agora, como é que faz? E aí, às vezes, a gente vai pensar: poxa, os cachorrinhos, irmãos, isso era tradicional na época. Os gentios eram conhecidos como cães. É como se hoje em dia nós falássemos assim: hoje não é muito usado, mas antigamente, eu tenho certeza que alguém já ouviu, o favelado. Era favelado. Era assim que eles eram tratados. Deus, ele não ameniza. Deus fala: cachorrinho. Não é certo tirar o pão dos filhos, ou seja, do povo de Israel, e dar para os gentios. Não é certo eu tirar a bênção deles e dar para você. Não é certo tirar a providência deles e dar para você. Eles são o meu povo. Você não faz parte do meu povo. Você não professa a fé. E aí, irmãos, você me fala como se fosse uma metáfora para essa mulher. E aí, o que a mulher faz, irmãos? Olha como é que é. É grandioso essa passagem. A mulher, ela vai e entra na metáfora de Jesus. E o que ela responde? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu irmão. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres.
fosse até Jesus somente com a fé, ao decorrer de tudo que acontece nessa passagem, talvez ela ficasse pelo meio do caminho. Mas o que nós percebemos aqui, irmãos? Os preceitos que antecedem a fé. Os preceitos que alicerçam a fé, que dão suporte para a fé. E quais são esses preceitos, irmãos, que embasam a nossa fé? Persistência e humildade. Essas coisas não estão acontecendo, irmãos. Persistência e humildade. Que aplica a sua fé. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. É isso que Deus está trazendo para mim e para você nessa noite, irmão. Nossa fé, irmãos, ela tem que estar embasada em algo, irmão. Ela tem que estar fortalecida. Porque senão, irmãos, qualquer vento, você cai e fica pelo caminho, irmão. Nós não podemos, irmãos, nos render. Porque nós somos servos de um Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Parece, irmãos, que quando essa mulher ela vai se encontrar com Jesus, ela fala assim, pastor, lá, pega a mochila, abre a mochila, enche a mochila de humildade, enche a mochila de persistência, enche a mochila de fé e segue. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer aqui nessa noite. Encher, irmãos, a nossa alma, o nosso espírito, irmãos, de fé, mas também de persistência e de humildade. Nós precisamos, irmãos. Pois somente assim nós vamos conseguir, irmãos, vencer, irmãos, as tribulações do mundo inimigo, irmãos, está todo o tempo querendo nos tirar da presença, colocando provações na nossa vida, para que a gente venha sair da presença de Deus, mas nós precisamos nos manter fiel, irmãos. Nós precisamos nos manter firmes na presença de Deus. E hoje, irmãos, tem muitos crentes frustrados, irmãos. Muito crente frustrado, irmãos. Muito crente frustrado. E por que esses crentes estão frustrados, irmãos? Por quê? Porque ele vem para a igreja, irmãos, destruído, abatido, cansado. Só Deus sabe quando ele chegou, ele está abaixo do Senhor, e às vezes dá até um sorriso, mas por dentro ele está chorando. Por dentro ele está destruído. E aí ele vem, irmãos, senta no banco, e aí ele escuta o seguinte, irmãos. E aí, irmãos, vem algo importante, principalmente para nós, que pregamos a palavra, que falamos, que estamos aqui no culto. Ele vem para a igreja destruído. E aí ele escuta o seguinte, irmãos. E prestem atenção bastante agora nesse módulo, irmãos. Prestem bastante atenção. Ele vem para a igreja destruído, cansado, fadigado, desmotivado. E aí senta no banco e alguém chega aqui no culto e fala à igreja: irmãos, essa semana vai ser uma semana de vitória. Irmãos, essa semana vai ser uma semana de bênção. Irmãos, essa semana vai ser uma semana em que as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir. Você vai sair do cativeiro, você vai sair do vale. E aí o irmão se enche de ânimo, de esperança. E aí vai para casa depois do culto e fala: essa semana, porque eu estou nessa condição aí, vai para mim. E vai para casa. E aí, irmão, chega segunda-feira, nada acontece. Terça-feira, nada acontece. Aí ele pensa: não, o pastor, o presbítero, o diácono, o irmão falou para mim que essa semana, ainda tem alguns dias ainda, pode ser que aconteça. Vamos esperar. E aí quarta-feira nada, quinta-feira nada, sexta-feira nada. E aquela pessoa está destruída. E aí ele volta para a igreja no domingo, mais cansado, mais cabisbaixo, temeroso. E ele escuta a mesma coisa: essa semana vai ser uma semana de bênção, vai ser uma semana de vitória, Deus vai te honrar, Deus vai fazer, Deus vai te acontecer. E nós temos que ter uma sabedoria, principalmente aqui no culto. Nós não podemos colocar validade no que Deus tem para fazer. A gente sabe, irmãos, tem homens de Deus aqui, que podem falar e profetizar para um ou outro aqui uma vitória. Mas, irmãos, é muito importante a gente ter a consciência, irmão, do que a gente fala aqui no culto. Porque às vezes o que você fala acaba frustrando aquelas pessoas, irmão. Porque mais uma vez, chegou segunda-feira nada, terça-feira nada, quarta-feira cortaram a luz, pastor. Cortaram a luz quando não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, eu estava com duas atrasadas. Cadê a vitória que foi falada lá no culto? Cadê a vitória, irmãos? Onde é que está essa vitória que não chega para mim, pastor? Cadê a vitória? Jesus tem falado isso aqui, irmãos. Cadê a vitória? Onde é que está? Por que a vitória não chegou? O pastor falou semana passada, o Diácono falou, o presbítero falou, a vitória não veio. Eu estou lutando,
semana para semana eu escuto a mesma coisa e nada muda. Mas é o tempo de Deus, irmãos. É o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o tempo do pastor, não é o tempo do presbítero. É o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, irmãos. E aí talvez pergunte, talvez o pastor diga ali, talvez o pastor esteja pensando ali, mas e aí? Como é que a gente motiva esse povo? Como é que a gente motiva esse povo? Eu vou dizer para vocês agora, irmãos, como é que motiva você e eu. Sabe como é que motiva, irmãos? Jesus Cristo corre para Deus e fala: Pai, apresenta as mãos curadas e diz: Pai, deu certo. Pai, Ele me aceitou como o único suficiente salvador da sua vida. Deu certo, Pai, todo o meu sacrifício, Pai. A minha morte na cruz, Pai, deu certo, Pai. Isso, irmãos, é uma vitória plena e completa para mim e para você, irmãos. E aí, sabe o que Ele faz? Me dá, Pai, o livro. Me dá o livro da vida, Pai. Me dá o livro da vida, Pai. Escreveu lá Alexandre Teobaldo Pires. Escreveu o quê, pastor? Escreveu o quê, irmão? Escreveu o quê, pastor? Escreveu o quê? Escreveu o seu nome no livro da vida. Você é mais do que vencedor, irmão. Eu sou mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, irmão. Nós somos mais do que vencedores. Pela vitória da cruz, irmão. Eu e você somos mais do que vencedores. Vitória plena e completa. Ah, irmão, isso explica melhor. Eu pedi até para o meu filho para me ajudar nisso, pastor. Essa concepção do que eu falei, será que eu assumir? Irmão, você já viu um time que vai jogar futebol na final, mas ele já vai sendo campeão. Ele pode perder de 2, de 3, de 4, mas ele já é campeão. Porque pela pontuação que ele fez, ele já venceu. Assim sou eu e você, irmão. Nós já somos vencedores, que nós somos do time de Cristo. Nós já vencemos, irmão. Vitória plena, irmãos. Quando Jesus escreveu o meu e o teu nome no livro da vida. Aí é a vitória plena. E para os dias difíceis da semana? E para as tribulações? Persistência, humildade e fé. A vitória completa. Quando Jesus escreveu meu nome no livro da vida. E para os outros dias difíceis, irmãos, que eu choro e não sei para onde ir, e não sei o que fazer. A palavra de Deus diz para você, irmãos: humildade, persistência e fé. Desse jeito, irmãos, você não vai precisar ficar esperando alguém falar que essa semana vai ser uma semana de vitória, vai ser uma semana de bênção, vai ser isso, vai ser aquilo, irmãos, vai ser no tempo de Deus. Mas tenha certeza que você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu e você, irmãos, somos mais do que vencedores. Pastor, me ajuda a pregar? Abre a palavra de Deus aí no Salmo 23. Me ajuda, pastor, a pregar? Me ajuda a pregar, pastor. Salmo 23. Salmo 23. Me ajuda a pregar, pastor. Me ajuda, pastor. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23. Salmo 23. Achou aí, pastor? Versículo 4. Viu o versículo 4? Achou aí? Vamos achar também. É muito conhecido. Deixa eu ler aqui, irmãos. Não, peraí, pastor. Peraí, pastor. Peraí, olha lá. Deixa eu ler aqui, irmãos. Deixa eu ler. Eu estou sem óculos, irmãos. Presta atenção. Presta atenção. Estou sem óculos. Ainda que eu andasse pelo vale da prosperidade. Sem óculos, é difícil, né? Ainda que eu andasse pelo vale do mar de rosas. Não, pô, está difícil aqui. Bicho, sabe como é que é? Ainda que eu andasse pelo vale das bênçãos de Deus. É isso que está dizendo, irmãos? O que está dizendo, pastor? Fala para ele. Sombra da morte. Na sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vale, irmãos. Ainda que eu andasse, não temerei mal. E o que é vale? Vale, irmãos, é uma área geográfica. Vale é como se fosse uma passagem cercada por altas montanhas. E aí o sol ele não consegue chegar no vale por causa dessas montanhas que são muito altas. E nesse caso aqui, o salmista diz que esse vale, essas montanhas, elas refletem no vale o quê? A sombra da morte. Mas se o vale, irmãos,
começo e que ele tem fim. No versículo anterior, o que a palavra diz? Deitar-me faz em verdes pastos. E ele mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Deitar-me faz. O que o salmista está dizendo agora? Está tudo tranquilo. O Senhor me deita ali, me deixa tranquilo ali nos pastos verdejantes. Me deixa tranquilo ali, Senhor. Refrigera minha alma. Eu posso me deitar, eu posso desfrutar. Mas quando ele está no vale da sombra da morte, irmãos, ele está andando. Você já viu alguém andar deitado, pastor? Ele está de pé. E é assim que eu e você temos que estar. De pé. De pé. Nós temos que estar de pé. Nós temos que estar de pé. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, fraquejar. É de pé. Porque se você está no vale, e o vale ele é delimitado, se você continuar andando, em algum momento você vai chegar no fim do vale. Você vai passar por ele, irmãos. Você vai passar pelo vale. Eu e você vamos passar pelo vale. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela tua palavra, pela tua misericórdia, nossa Deus. Fala coisa da tua igreja, quando a tua igreja precisa ouvir a tua voz. A tua igreja precisa de ânimo, Senhor, mas não um ânimo enlatado, Senhor. Que a tua igreja saia daqui dessa noite, Senhor, entendendo, Pai, que a sua vitória já é plena e completa, Senhor. E que para todas as outras coisas, Senhor, fé, humildade e persistência. Eu não sei se os irmãos se lembram, os mais velhos com certeza vai lembrar, irmão Marco vai lembrar, alguns irmãos aqui vão lembrar, o pastor vai lembrar. Existe um comercial, irmãos, um cartão de crédito, que é o Mastercard, que falava assim, por exemplo, um final de semana com a família não tem preço. Para todas as outras coisas, existe Mastercard. E aí eu pego essa palavra, irmãos, e transformo ela numa pregação. E aí como é que transforma ela numa pregação? Para todas as outras coisas, o nome escrito no livro da vida não tem preço. E para todas as outras coisas, persistência, humildade e fé. É isso, irmãos. Assim você nunca vai se frustrar, meu irmão. Assim você nunca vai se sentir abatido, porque você sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos assumir um compromisso. Um compromisso com Deus. Não dá, irmãos, para a gente ficar, como eu falei, uma hora está forte, uma hora está fraca, uma hora está forte. A gente sabe, irmãos, que tem momentos difíceis. E tem momentos, irmãos, que dá mesmo vontade de largar. Dá vontade de você falar assim, meu irmão, não aguento mais. Mas nós não podemos nos entregar. Nós não podemos, irmão, nos deixar vencer. Nós temos que permanecer firmes, irmão, com a presença de Deus. Fiéis à presença de Deus. O irmão escuta, essa semana é de vitória. E a vitória não vem. E aí sabe o que ele faz, pastor? E é por isso que eu digo que ele se frustra. Ele começa a falar assim, a pensar na cabeça dele. Poxa, mas será que eu peguei? Eu estava me respondendo, será que eu passei pelo pastor ali na rua e esqueci da paz do Senhor ele? Será que é porque eu briguei com meu filho? E aí a gente começa a mostrar coisas para tentar nos culpar e isso começa a nos frustrar. E pior, irmãos, quando isso não acontece, sabe o que você pensa? Deus não está me ouvindo. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Mas a Bíblia diz, irmãos, que podem a mãe esquecer do filho que gerou, mas Deus nunca esquecerá de mim e de você. Ele não esquece, ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. O que a gente precisa, irmãos, é simples, é ouvir a palavra e aplicar a palavra. Não adianta nós ouvirmos a palavra, irmãos, e deixar que a palavra entrar no ouvido e sair pelo outro. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, a nossa fé só é exercitada no momento de dificuldade. Você viu alguém falar, pô, estou cheio de fé, tá? Mas como é que está? O celeiro está cheio, 3 carros na garagem, família saudável, está tudo bem. Assim é fácil, irmão. A sua fé, irmãos, ela é provada no momento da angústia e da aflição. É como eu falei aqui. Agora Deus está em Provérbios. Se no dia da angústia se mostrarem cansados, como é que faz, irmãos? Nós precisamos, irmãos, exercitar
a nossa fé. Nós precisamos, irmãos, exercitar a nossa humildade. Nós precisamos, irmãos, exercitar a nossa persistência. E quem nos ensina isso, irmãos? É como eu falei. Uma mulher cananeia que não conhecia a palavra, não conhecia Deus, não conhecia o Evangelho. Não estava no culto, não ouvia a palavra. Mas ainda assim, irmãos, ela nos ensina, irmãos, fé, persistência e humildade. E nós, quando cristãos, às vezes, irmãos, estamos discutindo, estamos brigando, e estamos tendo um embate com a gente mesmo. Quando a gente está querendo que algo aconteça, que algo não acontece. Isso, irmãos, é uma falta de maturidade, irmãos. Nós precisamos de maturidade cristã. Nós precisamos de uma maturidade, irmãos, que nos leve a entender o que é o Evangelho de Deus, irmãos. O Evangelho, irmãos, de Deus é cruz. Você não entendeu ainda não? Então eu vou falar uma coisa para você. Se você acha que é diferente de cruz, irmão, vai fazer outra coisa. Porque o Evangelho é cruz. Pega a tua cruz e siga. A palavra de Deus fala lá sobre um homem rico. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, como eu faço para herdar o reino? E aí Jesus fala para ele: os mandamentos. Matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, faz isso, faz aquilo. Senhor, eu tenho feito isso desde toda a minha mocidade. Aí Jesus virou para ele e falou assim: tá bom, então, vai lá, vende tudo que tu tens. Toma a tua cruz e siga. E aí o que ele faz? Ele sai xoxinho, irmãos, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um homem de muitos bens. E a Bíblia diz, irmãos, que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Irmãos, que a gente possa, e que nós possamos aplicar o nosso coração, irmãos, aqui, no Evangelho, na palavra, no conhecimento, irmãos. Para quando o dia mau chegar, pastor, a nossa casa está edificada sobre a rocha. E a rocha, irmãos, é Cristo. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Olha, Jesus, você recebeu a palavra.